Acho que estou comprando muito. Esse foi o comentário da Eliane Barreto. Um beijo, sua lindona. E sim, comprar muito é um erro, talvez um dos maiores erros que a gente pode cometer no nosso mercadinho. E o pior, é o mais fácil da gente cometer de erro do nosso mercadinho, porque afinal de contas a gente involuntariamente sempre quer estar aumentando o mix, sempre quer estar aumentando a variedade, a quantidade de produtos. E então, se a gente não tiver uma administração do nosso comércio bem certinha, a gente sim passa por isso. A primeira vez que a gente descobriu que estava comprando muito além do que o mercadinho poderia dar conta de pagar, foi quando a gente se viu na ocasião, na primeira vez que a gente se viu nessa ocasião de tirar recurso próprio para estar conseguindo manter as despesas do mercadinho em dia, que são caminhão. Recurso próprio que eu falo é o quê? Eu, meu pai, minha mãe tirarem do que a gente tinha de reserva para poder, reserva pessoal, para poder estar suprindo as necessidades, do mercadinho, tá bom? E isso não aconteceu uma nem duas vezes, gente. Fiquem tranquilos se você está se vendo nessa situação, porque sim, pode acontecer nas melhores ocasiões, tá bom? E assim, como foi que a gente resolveu ter essa atitude de injetar recurso próprio no mercadinho para suprir as necessidades do mercadinho? Vou falar para vocês assim, a minha experiência, como que a gente lidou. Se você tiver uma opinião diferente, deixa aí nos comentários que eu vou amar saber a sua percepção sobre o assunto, tá bom? Aqui no nosso caso foi o seguinte, começou a chegar uma época que hoje está muito maior o juro sobre diária de vencimento de boletos, né? Mas na época era um pouco mais baixo, mas mesmo assim eram juros que a gente sabe muito bem que de pouco em pouco o lucro da gente estava indo tudo por conta daquilo ali. E assim foi acontecendo também no início, quando a gente resolveu injetar recurso próprio. A gente viu que não estava dando conta de acertar as contas em dia e aquilo estava gerando atraso considerável nos boletos. Então a gente pensava assim, não sei se você pensa assim ou não. Se eu tô com dinheiro parado na poupança, por exemplo, por que eu tô pagando juros disso se eu posso pagar e manter tudo ok e ainda ficar, entre aspas, ainda ficar com esse valor dos juros pra mim? Gente, que pensamento errado. Hoje em dia sim a gente consegue perceber com bastante lucidez que essa era uma ação que não fazia bem para o mercadinho de forma alguma. Afinal de contas, não existe isso de um comércio não fazer o suficiente para pelo menos sobreviver, pelo menos pagar os próprios recursos para se manter, as próprias despesas fixas para se manter. Isso é muito errado. Mas na época a gente não tinha essa percepção de que estava fazendo algo bom. A gente não tinha essa percepção de que estava fazendo algo ruim, sim algo bom, sabe? Então, por muitas vezes, sim, a gente injetou recurso próprio para manter as despesas da loja sem aquele famoso jurinho ali diário, tá bom? E o que tem isso a ver com comprar muito do comentário dela? Quando você sabe que você está comprando muito, quando o seu comércio não dá conta de ressarcir com o que você pagou, porque a gente nessa coisa de querer encher, a gente se perde nessa questão da administração do nosso comércio, do nosso mercadinho. Vou dar um exemplo para vocês na prática do que, pelo menos com a gente aqui, acontecia bastante. Vamos supor que num pedido, num boleto de 28 dias, de 5 produtinhos da perfumaria, vamos colocar o papel higiênico, fralda descartável, absorvente, creme dental e cotonete. Desses 5 produtinhos, a gente vendia todo o cotonete e pensava que por conta disso a gente tinha que assumir mais outro boleto, porque na nossa cabeça não poderia faltar cotonete. Então, o que acontece? Eu conseguia comprar só um fardo de cotonete? Não. Eu tinha que fazer um boleto, sei lá, de pelo menos R$200 na época, né? Hoje é bem mais. Mas assim, pelo menos um boleto de R$200 para conseguir vir o cotonete. Então esse, na minha opinião, sempre foi o maior erro aqui
nosso mercadinho. Então, quando a gente se pega nesse círculo vicioso, o que acontece no final das contas? Os boletos, ó, se encontram. E quando os boletos se encontram, meu bem, se você não tiver com a administração sua bem certinha, com uma reservinha aí generosa para ressarcir isso aí, você vai passar apertado. Ou você vai atrasar boleto, ou você vai querer injetar recurso próprio, ou você vai simplesmente atrasar e não vai conseguir pagar em dia. Então, assim, minha amiga, não se preocupe, porque esse é um erro bem comum, que eu nem sei dizer se na verdade se realmente é um erro, é uma coisa mais de instinto, né? A gente sempre tá querendo comprar mais e mais. Mas tenta botar na ponta do lápis a partir dessas diquinhas aí. Se você ainda não se inscreveu e gosta desse conteúdo de comércio de bairro, já se inscreve e deixe seu like, tá bom? Então, assim, minha amiga, se eu posso te deixar como sugestão para você ir eliminando essa questão das compras excessivas, compre de acordo com a sua entrada de caixa, tá bom? Por exemplo, se você hoje tem uma entrada de caixa de R$200 por dia, trabalha de segunda a sábado ou de terça a domingo, 6 vezes por semana, o que vai acontecer? Moto passando. R$200 vezes R$6.200 que você, a princípio, pode contar para suas despesas fixas. Você não pode fazer, então, um boleto de R$1.500 para 7 dias, porque a sua conta não vai bater. Então, a partir daí, você consegue ir dividindo com mais exatidão do que realmente você pode ou não estar investindo para o seu comércio, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um grande beijo, até o próximo vídeo, se Deus quiser.